Amém. Os irmãos permaneçam em pé ainda. Nós vamos ler o texto que nós vamos usar para ministrar nesta hora. E está em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 24 até o 34. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês pode, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Os irmãos podem sentar. Eu queria que me dessem luz aqui, por favor, e que fizessem os assentos aí para todo mundo enxergar. Todo mundo está enxergando bem aqui? Tá bom? A tela aqui? Tá bom. Bem, o tema da mensagem é Mateus 6,33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Eu disse hoje de manhã que o meu propósito era ater-me ao verso 33 e desenvolvê-lo exatamente, somente o verso 33. E eu tentei até fazer isso, mas depois de tentar muitas vezes e de não sentir que Deus estava naquilo que eu estava fazendo, então eu me rendi. E então nós vamos examinar o texto inteiro. Basicamente não vou falar quase nada do texto em si, senão óbvio que todos sabem, mas essa é a razão pela qual, embora o tema seja este, ele tem um contexto que nós não devemos ignorar. E esse contexto fala daquilo que Jesus disse antes desse texto. Primeiro, Jesus disse que é impossível servir a Deus e às riquezas. Ele disse: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e o dinheiro. No grego é mamon, porque foi traduzido na NVI por dinheiro. Na língua grega e em algumas versões é Mamon, que é o deus
das riquezas. Em outras palavras, o que o Senhor Jesus disse é que eu e você temos que servir ou a Deus ou o Deus das riquezas. Ah, mas eu não sirvo a nenhum Deus das riquezas. Mas se você ama a riqueza e se você realmente tem o seu olhar voltado para a riqueza, então você tem um ídolo na sua vida e o dinheiro passa a ser um ídolo, então passa a ser um senhor na sua vida e você não pode servir a dois senhores. Seria o caso de alguém perguntar, mas e aí? Então não vamos trabalhar, não vamos ganhar dinheiro, sem dinheiro não se faz nada. É verdade. Nós precisamos do biometal para N coisas. E ele está presente em quase todas as áreas da nossa vida e envolve praticamente todos os setores da nossa vida. Mas eu gosto muito daquilo que Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 7, texto que eu já li muitas vezes aqui para vocês, e ele discorre no capítulo 7 sobre o casamento. E lá pelas tantas ele fala sobre a conveniência de alguns permanecerem sem casar-se, ou até mesmo sendo casados, não fazerem do casamento a coisa principal da sua vida. Ele diz assim: o que quero dizer é que o tempo é curto. De agora em diante, aqueles que têm esposa vivam como se não a tivessem. Aqueles que choram como se não chorassem. Os que estão felizes como se não estivessem. Os que compram algo como se nada possuíssem. Os que usam as coisas do mundo como se não as usassem. Porque a forma presente deste mundo está passando. Bem, o que significa isso? Bom, trazendo isso para o contexto que nós estamos examinando, o dinheiro é necessário, eu preciso dele, todos nós precisamos dele, mas eu não tenho que correr atrás dele como se ele dependesse de mim, ainda que eu tenha que fazer a minha parte. Paulo escreveu que quem não trabalha, que também não coma. Em outras palavras, se a pessoa quer cruzar os braços, não vai cair do céu para ela não. Não porque Deus não possa fazer, mas porque Ele não faz assim. Se Ele deu a mim e a você forças para trabalharmos, Ele quer que nós trabalhemos. E nós façamos a nossa parte. Agora, nós não devemos fazer isso pensando que tudo depende de nós. Não. Nós vamos ver isso melhor mais adiante. Mas, nesse contexto, o apóstolo disse: o que quer dizer é que o tempo é curto, e agora em diante aqueles que têm esposa vivam como se não tivessem. Ele não está dizendo para você largar sua esposa para lá, ou seu esposo para lá. Eu creio que o bom crente é aquele que cumpre o seu papel como marido e como mulher, e cumpre bem os seus deveres de marido e os seus deveres de mulher, e assim por diante. Seja você filho, seja você pai, cada um de nós tem responsabilidades das quais não podemos nos eximir, não podemos deixar de fazê-las, mas o nosso foco, o nosso objetivo não é nenhuma dessas coisas. Elas fazem parte da nossa vida e através delas nós testemunhamos de Jesus no cuidado da esposa, no cuidado do marido, no cuidado dos filhos, no cuidado dos pais, dos avós, se for o caso, no trato com o meu semelhante, no trabalho, no trato com o meu chefe, com o meu subalterno, enfim, com todas as pessoas na escola, como professor ou como aluno, enfim, todas as áreas
da minha vida, eu tenho responsabilidades, eu tenho deveres, e eu devo fazer tudo bonitinho. Mas eu não posso fazer com que aquilo seja a coisa principal da minha vida. Eu estou no mundo de passagem, eu estou aqui temporariamente, eu não vou ficar aqui para sempre. Então, essas coisas todas são passageiras, todas elas vão deixar de existir um dia. Então, meu foco principal não pode ser nenhuma destas pessoas, nem nenhuma dessas coisas. Voltando isso para a questão do dinheiro. Eu preciso do dinheiro, você precisa do dinheiro, todos nós precisamos de dinheiro. Mas ganhar dinheiro em si não é o meu objetivo principal. Bem, Jesus disse em segundo lugar, não devemos ficar ansiosos quanto às necessidades básicas, comida, bebida e vestuário. Ele diz, portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Então, Jesus fala sobre uma das coisas que causam mais, algumas coisas que causam mais ansiedade no ser humano. Comida, bebida, vestuário. E eu disse hoje de manhã que Deus falou muito ao meu coração, e não é porque eu estou precisando de nenhuma dessas coisas atualmente, não estou preocupado exatamente com essas coisas. Eu tenho andado preocupado sim com a questão todo mundo que sabe, que está me acompanhando em oração, com relação à questão do apartamento que eu tenho que entregar. E para fazer as coisas de modo que o Senhor seja glorificado. Não estou preocupado de ficar sem teto, nada disso. Eu creio que não vou, com toda certeza, e eu nem preciso disso. Não há necessidade disso. Mas me preocupa o fato de estar vivendo essa situação. E foi nesse sentido que Deus me falou muito na noite passada, quanto a descansar nele, a confiar nele, porque pelas razões que vocês vão ver que a mensagem vai mostrar. Então, não devemos ficar ansiosos quanto às necessidades básicas, comida, bebida e vestuário. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo quanto ao que vestir. E a seguir ele nos dá 7 razões para não nos preocuparmos com essas coisas. A primeira razão, a vida é mais importante do que a comida. Se você observar, no verso de número 25, a primeira parte, ele diz assim, portanto, não se preocupem com a sua vida. E logo depois ele diz, quanto ao que comer ou beber. Depois ele diz assim no final, não é a vida mais importante do que a comida? Bem, o que é que ele quer dizer com isso? Que o fato de eu estar vivendo, e eu estar vivendo não é algo que está no meu controle. Eu e você podemos tomar todas as precauções necessárias para que nós possamos ter uma vida longa. Eu posso cuidar da minha saúde, eu posso cuidar da minha alimentação, eu posso cuidar de N fatores. Mas, em suma e no final das contas, eu não tenho a capacidade de me manter vivo. Quem tem essa autoridade é Deus. E se Ele me dá a vida, que é muito maior do que a comida, alguém vai dizer, mas sem comida ninguém vive.
Está certo, você pode estar perto de estar certo, mas você não está totalmente certo. O fato de você ter comida não garante a sua vida. Porque muita gente tem comida e morre da mesma maneira. E morre com comida e tudo. Eu vivo pela graça de Deus. E você também. Então, aquele que dá a vida, aquele que me trouxe a vida, aquele que tem preservado a minha vida, ele vai suprir a comida também. É muito mais fácil para ele me dar comida do que me manter vivo. Aliás, para ele não é nada difícil não, mas eu digo que manter-me vivo é muito mais importante do que me dar comida. E quem faz uma coisa, faz a outra também. Jesus está querendo que a gente entenda que o fato dele me dar a minha, você, vida, faz com que o resto seja apenas um complemento, um detalhe a mais. A menos que você ou alguém ache que vive por conta própria, que vive por sua capacidade própria, e aí o Senhor sai de cena e não tem como pensar e analisar as coisas dessa maneira. A segunda razão, o corpo é mais importante do que a roupa. Veja aqui no verso 25, ainda no início, Jesus disse: portanto eu lhes digo, não se preocupe com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Bom, naturalmente ele está pensando em algo para cobrir o corpo. Então a minha preocupação não deve ser com o que eu vou vestir. E ele diz: não é o corpo mais importante do que a roupa? Mais uma vez nós nos vemos diante da mesma situação. Se eu tenho um corpo, eu terei a roupa, eu terei o vestuário, porque o que me deu o corpo também vai me dar o necessário para vestir. Eu estou me lembrando agora que lá no Gênesis, quando o homem e a mulher ainda não tinham experiência do pecado, eles estavam nus e eles não se envergonharam. Mas tão logo eles tiveram a experiência do pecado, eles tiveram a experiência da vergonha e eles buscaram um meio de cobrir-se. E eles buscaram os meios mais ridículos para se cobrir. Eles fizeram vestimentas de folhas de figueira. E eu fico imaginando que o primeiro esbarrão que eles dessem, a roupa ia ficar lá onde eles esbarrassem. Aí o que Deus fez para eles? Deus fez com que fosse imolado animais, um ou mais, eu não sei, o texto não diz, e desta forma o pecado deles foi expiado com derramamento de sangue. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E Deus tomou a pele dos animais e fez para o homem, para a mulher, vestes para cobrir a nudez de um e de outro. Eu duvido que alguém tenha feito até hoje uma roupa melhor do que aquela que foi feita pelo próprio Deus. E esse texto mostra o cuidado de Deus em realmente nos levar a vestirmos de maneira digna dele, para que nós não fiquemos envergonhados, para que nós não passemos por situações vexatórias, como muitas vezes é comum ao homem essa preocupação. Então, não é o corpo mais importante do que a roupa? Lá no Salmo de número 139, nós lemos a partir do verso 13: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu estou lendo isso porque esse texto
o Salmo 139, nos mostra que eu não sou obra do acaso. Eu e você não nascemos espontaneamente. Alguém me mandou um e-mail essa semana com uma matéria. Olha, é tanta coisa que eu recebo e eu não dou conta de tudo, mas eu acho que foi até a Alice Maria que mandou esse e-mail para mim. Mas é um e-mail que mostra em suma, mostra que o homem não poderia aparecer assim do acaso. É simplesmente ridículo. Eu acho que precisa ser muito mais curto de mente para entender que o homem nasceu do acaso, que o mundo foi obra do acaso, foi uma explosão, como alguns querem, então tudo veio acontecer. É a coisa mais ridícula. Então mostra a beleza, por exemplo, de vários peixes, as várias cores e tonalidades de vários peixes, mostra N ilustrações das obras das mãos de Deus, e pensar que aquilo foi obra do acaso eu vou lhe dizer, tem que ser muito, não dá para descer, me perdoe, mas é preciso ter muita curteza de mente para poder ter essa ideia. Mas infelizmente é o que muitos pensam, porque é assim que se ensina por aí. Salmo 139, tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu sou obra artesanal de Deus e você também. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Isso é, num lugar oculto, escuro, como é o ventre materno. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Então, esse texto, para mim, ele é extraordinário. E ele não é o único. Vários outros escritos bíblicos falam sobre Deus nos formando no ventre. Mas a terceira razão para nós não ficarmos ansiosos é que Deus cuida das aves do céu e elas não fazem nada para que isso aconteça. Ele diz: observem as aves do céu, elas não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. O que é que Jesus está querendo chamar a nossa atenção? É que não depende do meu esforço, do meu... Alguém vai dizer, bom, então eu não vou trabalhar. Não é isso. Mais uma vez vamos ler um salmo, Salmo de número 127. O texto diz: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Então, eu tenho que construir ou não tenho? Tenho que construir. Se eu não construir, não vai ter casa. Mas se o Senhor não for o construtor, se eu não ver nele aquele que me capacite, que providencia ou permite que eu encontre os meios para construir a casa, ela não vai ser construída. Se não for o Senhor o construtor da casa, inútil vai ser trabalhar na construção.
Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar a guarda. Então eu vou deixar a porta da minha casa aberta. Eu vou continuar fechando a minha. Mas eu oro para que Deus guarde a minha casa, para que Deus me proteja. Você não ora? Claro. Agora, não adianta. Quantas vezes já aconteceu na minha vida da chave dormindo lá de fora? Já aconteceu isso com você? E aí? Ele guardou? Quantas coisas quantas bobeiras já demos, e talvez só para Deus mostrar a nós, como que diz, olha, sou eu que guardo. Agora, fechar a porta é o dever meu. Quando eu esqueço, tudo bem, você esqueceu, eu esqueci, mas quando eu esqueço, ele me esquece. Aí eu me vou para o outro salmo, é o salmo 121, que diz: o Senhor, deixa eu ver se é 121, sim. Levanta os olhos para os montes e pergunte: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem dos céus, do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Eu durmo, mas ele não dorme. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. Com a sombra, como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Então, voltando ao 127. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede sono àqueles a quem Ele ama. Ou, como pode ser traduzido, o Senhor concede sustento aos amados enquanto dormem. Bom, das duas, uma, de acordo com o verso 2, primeiro, eu não tenho porque trabalho muito. Tenho que trabalhar? Tenho. Mas não é porque eu me mato de trabalhar que eu vou ter mais. Ou eu vou ter mais. Nós vivemos num mundo hoje em que há um consumismo exagerado. E as pessoas sentem a necessidade de trabalhar cada vez mais. E de, se puder, trabalhar dobrado para terem aquilo que precisam. Isso contraria as Escrituras. Então, não é porque eu faço assim que eu vou ter. O Senhor pode me dar sem que haja necessidade disso, porque não é isso que Ele planejou para mim. Muitas pessoas deixam de orar porque têm de trabalhar. Muitas pessoas deixam de ler a Bíblia porque não têm tempo, porque estão voltadas para muitos afazeres. Muitas pessoas não têm tempo mais para servir ao Senhor e para fazer nada. Por quê? Porque vivemos num mundo que leva você a necessitar de N coisas que o mundo que viveu antes de nós nunca precisou. Eu tenho recebido outros e-mails e um deles fala que, eu não sei, vamos pensar, 50 anos atrás tinha celular? Você consegue ver sem celular hoje? Incrível, não é? Computador. Alguns ainda vivem sem ele, mas quem conhece não quer ficar sem ele de jeito nenhum. E olha, os irmãos, parem e pensem, quanto tempo
Muitas vezes nós consumimos com N coisas que não existiam anteriormente e nós vivíamos uma vida muito melhor. Eu creio que os nossos antepassados viveram uma vida muito melhor do que hoje vivemos. Está certo, nós temos tecnologia, nós temos uma série de avanços que, puxa, o horizonte hoje é ampliado, tudo bem. Mas em qualidade de vida, será que nós estamos vivendo? Eu creio que não. Eu às vezes me dou conta de que eu vivo uma vida que eu fico pensando, por que eu vivo assim, dessa maneira? Há certas coisas que não estão no seu controle, mas o mundo hoje exige de você que você tenha tempo para N coisas que você não precisava fazer anteriormente, mas agora você precisa. Então, se a gente não buscar a direção de Deus para viver cada dia, nós vamos nos perder. Porque um dos propósitos, com certeza, que o príncipe desse mundo tem é de nos encher de coisas para fazer. Eu estou falando de coisas que não vão levar a lugar nenhum. É só para comer o meu e o seu tempo. E uma das coisas que eu e você mais precisamos é da ajuda de Deus para sabermos como usar o nosso tempo. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede sono àqueles a quem Ele ama, ou, como diz a outra versão, o Senhor concede sustento aos seus amados enquanto dorme. Isaías capítulo 64. Eu não sei o segundo endereço, mas eu acho que eu vou achar. Deixa eu ver. 64. Verso 4. Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Vens ajudar aqueles que praticam a justiça com alegria, que se lembram de ti nos seus caminhos. Muito bem. Por isso o Senhor diz: observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Quarta razão: você e eu temos muito mais valor para Deus do que as aves do céu. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Então, se Deus cuida das aves, então Ele cuida muito mais de mim. Se Ele tem tanta preocupação em que não falte sustento para as aves, Ele tem muito mais interesse em que isso não aconteça comigo. Quinta razão: minha preocupação não pode aumentar nem um pouco o meu tempo de vida sobre a terra. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? E algumas versões diz, ou um único côvado a sua estatura. O côvado era uma medida linear, equivalente a aproximadamente 46 centímetros. Então, por mais que eu queira, normalmente são as crianças, os adolescentes, algumas vezes, ou crianças mesmo, que querem, se pudessem, elas gostariam de ser esticadas, né? Por mais que eu queira, isso não é possível. Eu não posso fazer isso. Mas o texto diz:
Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Eu não posso aumentar a minha altura e nem posso acrescentar uma hora sequer à minha vida. A Bíblia promete que Deus vai prolongar os meus dias se eu guardar os seus mandamentos. Salmo 139, verso 16, que nós lemos há pouco, diz assim: todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Eu não sei o dia que eu vou passar para a presença do Pai, mas Ele sabe. E Ele sabe qual é o seu e o meu dia. Já está escrito lá. Alguém vai dizer, Deus já determinou, então não adianta a gente fazer nada na vida. Não é assim não. Mas Ele sabe porque Ele é Deus e Ele de antemão já sabe de tudo. Hoje nós temos o avanço tecnológico que nos permite ter um computador que falta só pensar pelo homem. E já inventaram um computador aí que ele pode ser mais rápido do que a mente do homem para responder perguntas. Mas você já parou para pensar que Deus é muito maior que um computador? E que Deus tem todos os dados possíveis e imagináveis nele mesmo? Ele não precisa de nenhum registro em lugar, isso tudo é figura de linguagem. E se existe um livro, eu não sei, eu tenho tanta dificuldade de pensar nisso literal, um livro. Eu tenho para comigo que Deus não precisa de nenhum livro, mas nós precisamos da figura do livro para entender o que Deus quer dizer. Está registrado, eu já sei. Sexta razão para eu e você não andarmos ansiosos. Deus veste os lírios do campo, embora eles não trabalhem nem para se vestirem tão esplendidamente. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo, nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se você se der ao trabalho de ler as Escrituras do Velho Testamento, procure descobrir como é que Salomão se vestia. Certa vez a rainha de Sabá foi ter com ele, porque ouviu falar da sua fama, levou muitos presentes para ele e levou de Salomão muitos presentes para ela. Mas uma coisa a deixou impressionada: as vestes das pessoas que serviam a Salomão e os detalhes e os pormenores de todo o cerimonial que existia no palácio para atender Salomão e aos seus convidados. E ela ficou boquiaberta com tudo aquilo que viu, e ela disse que jamais vira coisa semelhante em toda a sua vida. Agora, isso ela disse das pessoas que serviam ao rei. Imagine o rei como ele se vestia. E Jesus fala que ele se vestia esplendidamente, mas ele diz que os lírios do campo são mais belos do que a melhor vestimenta que Salomão tem. Veja como crescem os lírios, eles não trabalham nem tecem, contudo eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Isso é obra de Deus, não é obra do acaso. Sétima razão: você e eu somos mais importantes para Deus do que os lírios do campo. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo,
não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Ou homens de pequena fé, que é uma pergunta. Eu não sei quanto tempo um livro dura, quem sabe? Alguém sabe? Um dia, 2, 3? Eu não sei. Alguém sabe aqui? Mas não dura muito tempo não, né? Com certeza não dura. Mas se Deus cuida de algo que tem uma vida tão breve, quanto mais de nós, Deus pode vestir a erva do campo, tornando-a bela, ainda que seja por pouco tempo, muito mais a nossa. E Ele nos chama homens de pequena fé. Mas Jesus disse em terceiro lugar, agora saímos das razões, vamos para a terceira coisa que Jesus disse. Nós não temos que nos preocupar com as nossas necessidades básicas, comida, bebida e vestuário. Ele diz, portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. E Ele nos dá 2 outras razões para não nos preocuparmos. Primeira razão, quem corre atrás dessas coisas são os incrédulos, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Por quê? Porque eles não conhecem a Deus, porque eles não conhecem as Escrituras, não têm a experiência de se relacionarem com Deus, então ficam apavorados. Deixa estar que muitas vezes a gente também fica, né, gente? Fica por quê? Por que fica, gente? Porque a gente não lê esse livro, porque a gente não ora, porque a gente não está realmente usufruindo daquilo que Deus preparou para nós. Então, por que ler o livro todo dia? Para a sua fé ser fortalecida. Por que orar? Para que o seu espírito seja fortalecido e a certeza da presença dEle, da graça dEle sobre a sua vida, seja o alimento através do qual você vai ser fortalecido para continuar. Quantas vezes eu e você estamos angustiados, aflitos, e nós vamos orar. E oramos. E quando oramos, Deus fala conosco, Deus visita os nossos corações, ou simplesmente quando nós falamos com Ele, o peso sai, a preocupação vai embora, porque você colocou diante dele as suas ansiedades. Não andeis ansiosos acerca de coisa alguma, antes sejam em tudo conhecidas diante de Deus as vossas orações e súplicas com ações de graça. É um fato que eu coloco diante de Deus. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Esse é o resultado de colocar as coisas diante de Deus. Eu experimento angústia, experimento. Jesus, quando foi para o Getsemane, ele sentiu o quê? Angústia, pavor, medo. Lá não fala em medo, mas fala pavor. Pavor e medo é a mesma coisa. E começou a angustiar-se. Mas aí ele falou com o Pai. Falou uma vez, falou 2, falou 3. Quando ele saiu de lá, já tinha resolvido o problema. Resolveu ou não resolveu? Resolveu! Porque ele saiu de lá decidido. Já sabia o que tinha que fazer, e era aquilo mesmo que já tinha sido planejado, ele sabia. Então, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, porque eles não conhecem a Deus, mas eu e você conhecemos. Então temos que buscar o que Deus nos chama a buscar. Segunda razão, nós temos um Pai que conhece todas as nossas necessidades.
E foi aqui que Deus refrigerou muito a minha alma com relação às minhas inquietações, que eu já mencionei no início da mensagem. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Ele sabe o momento, Ele sabe a hora, Ele sabe a ocasião, Ele sabe de todos os detalhes. Então, não preciso nem orar. Houve uma época em que eu achava o seguinte: eu não tenho que orar. Por quê? Porque Deus sabe de tudo, então a obrigação dele é suprir minhas necessidades. Eu pensei assim, e pensei assim durante muito tempo, não nesse sentido arrogante assim, mas falei, não. Mas, logo depois, no capítulo 7, o Senhor, isso porque nós estamos em Mateus capítulo 6, né? Então você vai lá no capítulo 7, e eu sei o endereço maior, mas o menor, se não me engano, é o 7 também. Com esse negócio de copiar texto, parece que eu tenho tanta dificuldade agora de achar um texto na Bíblia, porque parece que nunca chega. 7, verso 7, é isso mesmo. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Então eu tenho que pedir, tenho que bater, eu tenho que buscar, bater e... não, peraí. Tem que pedir, buscar e bater. São 3 coisas. Muito bem. Então Deus sabe o que eu preciso, e eu posso e devo colocar diante dele o que eu preciso, não porque ele não saiba, mas porque eu tenho que dizer: Deus, eu preciso do Senhor. Ele sabe e ele vai providenciar. Concluindo, Jesus nos leva a concluir que, para eu e você não ficarmos ansiosos, nós precisamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Como eu disse no início, minha intenção era ficar só nesse texto, mas eu não vou dizer agora o que eu tinha em mente dizer. Mas eu queria só que você entendesse que buscar o reino de Deus é buscar o governo de Deus, é buscar estar debaixo da sua orientação, de acordo com a sua palavra, é eu me submeter às determinações e às orientações que Ele me dá na sua palavra, ou da direção que Ele traz ao meu espírito, que não contraria a palavra de Deus, ou que esteja de acordo com a palavra de Deus. Buscar o reino é buscar o governo de Deus sobre a minha vida, é estar debaixo do governo, é buscar viver a palavra dele, obedecer aos seus mandamentos, fazer exatamente aquilo que ele mandou. É buscar o reino dele. Buscar a justiça de Deus não é buscar a minha justiça própria, não é buscar prevalecer, fazer prevalecer os meus méritos, mas a justiça de Deus é Jesus. Jesus é a justiça de Deus. E eu não devo buscar ser justo em mim mesmo, mas a justiça que provém da fé em Jesus, que me torna justo e me capacita a viver de maneira justa. Então, se eu buscar a Deus em primeiro lugar, buscar os interesses dele, o governo dele, a vontade dele, ele promete que todas as demais coisas me serão e nos serão acrescentadas. E em segundo lugar, para terminar, precisamos viver um dia de cada vez. Alguém já disse que se eu soubesse de antemão tudo que eu ia passar na vida, eu acho que eu já desmaiava ali. Não tem condição de passar por isso. Graças a Deus que a gente não sabe, e eu não quero nem saber, e não queira saber. Tem muita gente aí querendo saber o futuro, misericórdia.
futuro pertence a Deus. E Jesus disse: não se preocupem com amanhã, eu estou no controle do barco, pois o amanhã trará suas próprias preocupações, um dia de cada vez. Basta cada dia o seu próprio mal. Vamos viver um dia de cada vez. Já muitas vezes é muito complicado para nós vivermos cada dia, por isso dependemos totalmente dele. Então não vamos complicar e começar a nos inquietar por algo que ainda não aconteceu. Ansiedade nada mais é do que nos anteciparmos a uma coisa que ainda não aconteceu, com a preocupação de que pode acontecer. É aquele cara que não entra no avião porque tem medo do avião cair, mas ele tem que parar e pensar que o avião pode cair na casa dele. É verdade. Então, eu não tenho que viver um problema que ainda não aconteceu e que possivelmente nunca acontecerá. Então vamos viver um dia de cada vez, basta a cada dia o seu mal. O Senhor nos ajude e tenha misericórdia de nós. Amém?